Todo-Poderoso. Aleluia. Faça a sua oração neste momento. Aleluia, Deus. Obrigado, Senhor, por este momento, Pai. Sim, o momento que estamos aqui, Senhor, para dedicarmos esse momento ao Senhor. Com a nossa adoração, Senhor, nós queremos te engrandecer e queremos te agradecer, Pai, porque o Senhor nos trouxe até aqui, porque o Senhor nos acompanhou, porque o Senhor acampou os seus anjos ao nosso redor. Muito obrigado, Senhor, pela tua proteção e segurança, Senhor. Oh, e é por isso que nós somos gratos ao Senhor. Nós viemos aqui te adorar, te engrandecer, aprender mais de você, meu Pai. Seja adorado neste lugar, seja engrandecido neste lugar. E nessa manhã, Pai, nós levantamos as nossas mãos com forma de gratidão ao Senhor pela tua bondade e o teu querer em nossas vidas, Pai. Oh, aleluia, seja exaltado, Jesus. Aleluia. Adore ao Senhor. Me chamas para andar sobre o mar, que na tempestade eu venha descansar. E se todo medo me cercar, nele eu posso confiar. Teu amor nunca nos deixará. Eu vivo pela fé, não por mim mesmo, nem do que vejo. Eu sigo os passos do meu Senhor.
faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz. As trevas vão fugir, tremer com sua voz, tremer com sua voz. Cordeiro e leão, cordeiro e leão, quão grande
Aleluia. Glória, glória, glória a Deus. Bendito seja o teu nome, Pai. Louvado e engrandecido é o teu santo nome. Nós te exaltamos nessa manhã. Nós glorificamos o teu nome, Senhor. Porque o Senhor, Pai, nos libertou do império das trevas. E o Senhor nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Obrigado, Pai, porque estávamos mortos em nossos pecados, nos nossos delitos. Nós não sabíamos, ó Pai, a forma correta de entrar na Tua presença, de adorar o Teu nome, de glorificar, de exaltar. Nós não sabíamos, ó Pai, mas o Senhor nos deu vida. O Senhor nos deu vida. E juntamente com Cristo, o Senhor nos fez assentar nos lugares celestiais, nos dando total liberdade e entendimento de louvor, de adoração, ó Pai, de serviço na Tua casa. Obrigado, meu Deus. Obrigado, Pai, porque hoje eu declaro com todas as minhas forças, com todo o meu entendimento, Pai, eu declaro que Tu és o meu Deus, Tu és o meu Senhor, Pai. Por isso nós declaramos nessa manhã que Te amamos, que o Senhor é digno de receber o nosso louvor, nossa adoração. Foi para a liberdade que o Senhor nos chamou, Pai. E nós Te rendemos graça, porque nós podemos, ó Pai, livremente cultuar o Senhor, declarar que Tu és Deus, declarar que Tu és Senhor. Oh Pai, obrigado, Pai, porque o Senhor já fez tudo. O Senhor já nos entregou tudo, Senhor, que diz respeito à vida e à piedade. O Senhor já nos deu, o Senhor nos deu vida. E nós Te exaltamos nessa manhã. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Em nome de Jesus nós oramos ao Senhor. Eu declaro, meu Pai, em nome de Jesus, a Tua palavra alcançando cada coração nessa manhã, alcançando cada vida que adentrou nesse lugar. Em nome de Jesus, sairão daqui diferente, Pai. Não sairão como os mesmos que chegaram, mas serão acrescentados espiritualmente. Eu declaro, Pai, uma unção sobrenatural caindo, Pai, sobre cada pessoa, cada vida nesse lugar. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Vai se assentando. Em nome de Jesus. Oh Pai, obrigado, Deus. A Tua palavra é poderosa. Aleluia, Pai. Nós Te exaltamos nessa manhã. Existe alguém no nosso meio aqui que está nos visitando aqui pela primeira vez? Ou fica de pé, em nome de Jesus. Fica de pé, em nome de Jesus. Aleluia. Os diáconos vão entregar para você um mimo da igreja. Amém? Eu creio que o Senhor trouxe você nessa manhã, nesse lugar, porque Ele tem algo para ministrar ao teu coração, viu, minha irmã? Seja bem-vinda em nome de Jesus. Tem mais alguém? Todos de casa? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Queridos, abra teu coração para nessa manhã você receber o que você veio buscar. Amém? Você veio buscar alguma coisa do Senhor? Amém? A palavra de Deus diz que nós devemos buscar Ele sim. Buscar-me-eis e me achareis. Não é assim que diz? Quando me buscardes de todo o vosso. Então, se você veio nessa manhã buscar o Senhor de todo o teu coração, sabe? Você vai encontrá-lo. Ele está aqui e tem uma palavra, tem algo para fazer na tua vida. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Alguns avisos aqui para eu estar trazendo para vocês. O Rema Brasil. Amém? Gostei do Nildo ali, gostei. Rema Brasil. Aleluia. A matrícula do Rema continua ainda aberta, irmão. Amanhã vai começar a segunda matéria, ainda está aberta, né? O pessoal aí ainda pode estar participando das aulas ainda, está aberta para você participar. E a matéria é Justiça de Deus. Amém? Que também será aberta aqui ao público. Amém? Gotas proféticas. Aleluia. Gotas proféticas. Meu irmão, eu vou estar aqui. Amém? Você vai estar aqui? Faça sua inscrição, irmãos.
faça a sua inscrição. Ela pode ser feita pelo link, como também pode ser feita pelo nosso Instagram aqui da igreja. Amém? A inscrição pode ser feita pelo link, como também pelas redes sociais, pelos grupos da igreja. Você pode acessar ali e você vai ter acesso a esse link para você fazer parte desse evento que nós vamos estar aqui no dia 18 de abril. Amém, irmãos? Nós temos aqui como ministrante Edilson de Lira, Miriam Borges e Mísia Elian. Amém? São 3 brasas que vai se ajuntar aqui, irmão, vai tocar fogo nesse lugar. Amém, querido? Se você quer ter mais um pouco de entendimento do que é o profético, você venha e participa aqui desse evento que vai ser bênção para a tua vida. Amém, irmãos? Glória a Deus. No dia 11 de abril nós teremos também aqui culto de mulheres, homens e mulheres. Amém? Dia 11 de abril, com Daiane, né, ministrando para as mulheres, e o pastor Josinaldo ministrando para os homens lá no anexo. Amém? A tua presença aqui é muito importante, né? É muito importante você estar participando dos eventos aqui na igreja, né? Eu tenho certeza que nesse dia algo precioso, algo diferente vai acontecer na tua vida, né? Se você se dispor, se você abrir o seu coração para fazer parte de tudo isso. Amém? Deus tem uma palavra para você no nome de Jesus. Aleluia. Dia 25 de abril acontecerá o quê? Rede Vida de Casais. Amém? Rede Vida de Casais. Vai acontecer aqui no dia 25 de abril. E ontem, inclusive, aconteceu até a primeira reunião com a liderança para trazer detalhes aí de como vai funcionar. Amém? Então você está convidado a fazer parte disso, né? Você pode trazer um convidado, você pode trazer um casal convidado, de preferência não crente, para estar participando do Rede Vida de Casais, né? O Rede Vida, ele é um evento evangelístico. Amém? Tem o propósito de trazer pessoas que ainda não nasceram de novo, pessoas que precisam conhecer essa palavra da verdade, essa palavra da fé. É necessário que você esteja empenhado nisso, de trazer casais para estar nesse lugar. Amém? Então você pode participar, você pode fazer parte também do serviço, né, que vai ocorrer, né? Aqui tem alguns líderes aqui que vai estar rebanhando pessoas para fazer parte, para estar servindo, né, nesse dia. Vai ser muito importante e toda a igreja pode participar disso. Amém? Glória a Deus. Vocês estão sérios demais essa manhã. Amém? Dá um sorriso aí para Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Eu tenho aqui, queridos, 3 livros para estar indicando para vocês. É muito importante, irmão, nós abrir nosso entendimento de que a leitura, ele vai trazer conhecimento, vai abrir a nossa mente para o que é espiritual. Quando a gente lê livro como esse aqui, né, de Kenneth W. Hagin, né, isso aqui é uma devocional diária. Uma devocional diária que você, todos os dias, você tem uma palavra aqui direcionada, inspirada pelo Espírito Santo para a tua vida. Amém? Quando você se debruça para estar lendo essas devocionais, com certeza a sua vida ela vai ser tocada pelo Senhor. Amém? O que a gente precisa fazer? Só nos disponibilizar, né? Porque muitas vezes, irmãos, a gente tem até mesmo preguiça para ler, é verdade. Mas a gente tem que lutar contra isso, a gente tem que se levantar contra isso, mesmo contra a nossa vontade, mesmo, né, a circunstância está nos apertando, eu preciso me levantar para me debruçar e ler livros para que vai mudar a minha vida. Amém? Uma vida cheia do Espírito Santo. É um livro de Mitinho. Smith Wigglesworth, eu acho que eu falei certo. Amém? Glória a Deus. Uma vida cheia do Espírito. Nós temos aqui também um livro de Jânio César, Compreendendo o Caráter de Deus. Amém? Nós somos chamados, irmãos,
O Espírito de Deus, ele habita dentro de nós com uma função. E uma função do Espírito Santo dentro de nós é nos transformar na imagem de Cristo. Amém? É transformar a imagem de Cristo. E esse livro vai fazer com que você conheça mais a respeito do caráter de Deus. Amém? Vou chamar os diáconos aqui. Nós vamos estar falando aqui sobre dízimo e oferta. Amém? Glória a Deus. Nós precisamos a cada dia, irmãos, entrar debaixo do entendimento do que a Bíblia fala a respeito desse tema. Oferta, dízimo, né? Nós precisamos abrir o nosso coração para ter o entendimento correto a respeito desse assunto. Porque muitas vezes, irmãos, que nós que gostamos de estar olhando na internet, olhando as coisas, a gente vai ver muita gente se levantando contra essa prática, né? Dizendo que dízimo não é para hoje, dizendo tal. Então você vai ver muitos ensinos contra, né? Mas nós precisamos estar debaixo do entendimento da verdade da palavra, né? Que você precisa se debruçar. É por isso que é importante você estar lendo o livro, é importante você estar se debruçando mesmo para entender a respeito desse tema, né? Eu gosto de falar lá em Provérbios 3:9, né? Que diz assim, honra o Senhor com os seus bens e com as primícias de toda a sua renda, né? Quando você toma essa atitude, essa é uma promessa condicional. Ela fala assim, honra o Senhor com os seus bens e com as primícias de toda a sua renda. Aí ele fala, então se encherá os seus celeiros de mosto, de vinho. Aí vem a promessa de abundância, vem a promessa de prosperidade, vem a promessa, né, que Deus faz em relação a isso. Mas nós precisamos entrar debaixo do entendimento que precisa ter uma ação correspondente para que essas coisas venham realmente ocorrer conosco, né? Nós precisamos nos colocar debaixo do entendimento da palavra, né? Porque muitas vezes, irmão, se você quiser se debruçar naquilo que você pensa, vai dar errado. Vai dar errado, porque os nossos pensamentos, o Senhor diz que os pensamentos deles não são como os nossos. E nós precisamos nos debruçar debaixo do entendimento que a palavra de Deus é verdade para nós em todas as áreas da nossa vida. Prosperidade, saúde, vida eterna, relacionamento. A palavra sempre vai estar trazendo para você verdades que vai transformar a sua vida, mas eu preciso tomar uma posição de me debruçar, né, e buscar conhecimento, buscar entendimento. É por isso que Oséias fala em 4:6, ele fala que o meu povo será destruído, ou será desgarrado da terra. Por quê? Porque lhe falta o conhecimento. O conhecimento traz vida, traz entendimento em tudo que Deus tem para você. Amém, querido? Então, você fica de pé, você vai, trazer o seu dízimo, você vai trazer a sua oferta, debaixo do entendimento de quem você é, debaixo do entendimento do que a palavra diz ao seu respeito. E você, nessa fé, você vai sair do seu lugar e você vai depositar aqui o seu dízimo. Quem for da nossa igreja, aqui do Verbo da Vida, vai trazer o dízimo e vai depositar aqui. Você que não é da nossa igreja, mas está nos visitando, você entrega o seu dízimo lá na congregação onde você congrega. Mas você é livre para trazer a sua oferta também nesse lugar. Amém? Vamos orar? Pai querido, nós te glorificamos nessa manhã. Agradecemos ao Senhor, Pai, por esse tempo precioso que o Senhor tem estabelecido para nós. Nós te rendemos graça pela a oportunidade que temos de dizimar, de ofertar a cada dia na casa do Senhor. Porque sabemos, ó Pai, que o Senhor, ó Pai, abrirá as janelas dos céus, como diz a sua palavra, e derramará sobre nós bênçãos que vai trazer uma grande abastança. Por isso nós nos colocamos diante do Senhor, grato por tudo que o Senhor fez, por tudo que o Senhor está fazendo em nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Amém? Sai do seu lugar. Vou alcançar
Aleluia. Eu esqueci de dizer, mas você tem a liberdade de estar ofertando também ali pelo Pix ali. Amém? Ali a chave Pix da nossa igreja, como também o cartão, maquineta vai estar ali para ajudar você. Amém? Glória a Deus. O pessoal do discipulado, o pessoal que vai para o discipulado, aí você vai estar indo lá para o anexo e vai estar ali participando da aula. Amém? Deus abençoe a vida de cada um de vocês, em nome de Jesus. Nós vamos estar adorando o Senhor com mais um cântico. Amém? E depois o pastor Nildo vai estar trazendo a palavra do céu aqui para você. Amém? Ele está ali empolgado, ali chega a estar rindo. Uma palavra do céu para o teu coração. Amém? Meu coração queimou até que despertou.
Aleluia. 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 Oh, aleluia. Aleluia. Oh, aleluia. O Senhor é bom. Igreja, o Senhor é bom. E a sua palavra é fiel. Oh, aleluia. Irmãos, o Senhor é tão bom, é tão maravilhoso. E eu estava aqui me recordando quando essa música estava tocando, essa unção do Senhor que nos atrai, esse fogo, esse poder do Espírito que nos atrai. Eu estava me recordando, eu até já contei esse testemunho. Eu era usuário de drogas. E muitas vezes, meus queridos, muitas e muitas vezes Deus, Ele me alertava para que eu saísse daqueles maus caminhos. E Deus falava muito ao meu coração para que eu saísse daqueles caminhos. Todas as vezes que eu ia usar drogas, ia fumar maconha, cheirar cola, o Espírito Santo tratava comigo e Ele falava: Nildo, volte para os meus caminhos. Essa unção, meus queridos, como a Bíblia diz, que despedaça todo o jugo. No dia em que eu dei lugar a essa voz, aquele vício caiu por terra. E eu quero dizer a vocês que algo tremendo tinha acontecido um pouco antes de um grande livramento que aconteceu. Eu sempre conto isso. Eu estava com alguns amigos em uma esquina. Eu morava no bairro de Felipe Camarão. E eu estava ali com aquela rapaziada, aquela galera, conversando, batendo um papo. E de repente, meus queridos, eu estava de costa para a rua e eu não percebi. E de repente um carro preto encostou e saíram alguns homens daquele carro. E eles começaram a atirar na direção da gente. E foram para mais de 20 tiros. Uma rajada que eles deram ali. E eu estava de costa, eu nem me mexi. E a parede da casa daquela mulher, depois eles entraram no carro e saíram em disparada. E a parede daquela mulher estava toda perfurada de bala. E eu fiquei parado ali. E a gente conversou: gente, alguém foi ferido? E todo mundo: não aconteceu nada com ninguém. Gente, se não foi a mão de Deus guardando cada um de nós que estávamos ali naquele lugar, muitos que estavam ali naquele lugar não entendeu, mas eu sabia que Deus vinha me alertando, Deus vinha me avisando para eu sair desse meio. E naquele mesmo instante eu disse: pessoal, valeu, eu estou indo para casa. E o pessoal disse: Nildo, lá em Felipe Camarão o pessoal me conhece por Marrom. E o pessoal: Marrom, esse homem vai chegar? Ou não, meu irmão, vou chegar porque aqui não é para eu ficar mais. E nesse dia, meus queridos, eu já vinha conversando com Fernanda, que Deus estava falando comigo e que eu iria retornar para os caminhos do Senhor. Meus irmãos, isso foi muito forte. Esse livramento que o Senhor me deu, eu não estaria aqui contando isso para vocês. Mas eu quero dizer para vocês, meus queridos, que existe um poder, uma graça de Deus, uma unção poderosa que foi derramado na sua vida. Você que tem o Espírito Santo dentro de você, a unção de Deus está dentro de você. O Espírito Santo é o próprio poder de Deus em manifestação na sua vida.
É o poder de Deus em manifestação na sua vida. Todos os dias, meus queridos, todos os dias você é guardado. Todos os dias você é protegido pelos anjos do Senhor. Não se engane, você está guardado nele, você está protegido nele. E eu digo mais a você: não se intimide, não baixe sua cabeça para Satanás. Satanás, ele quer te intimidar, ele quer lhe amedrontar. Mas a Bíblia diz que maior, é aquele que habita dentro de você. Maior é aquele que habita dentro de nós. Obrigado, louvor. Essa mesma pegada aí, meu querido. Irmãos, maior é aquele que habita dentro de nós. Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso. E meus queridos, esses dias, aleluia, glória a Deus. Aleluia. O diabo é sujo, meu irmão. O diabo é sujo. Aleluia. Foi pago um alto preço para que eu e você estivéssemos aqui hoje. Foi pago um alto preço. E muitas das vezes o diabo, ele tenta de alguma forma colocar dúvidas em nossas mentes. Ele tenta de alguma forma trazer circunstâncias para tentar nos paralisar. Olha, irmãos, eu quero dizer algo para vocês nessa manhã. Eu gosto muito do mover do Espírito. Eu amo o mover do Espírito, a unção de Deus, eu amo. Aleluia. Eu me lembro, meus amados, que quando eu era do mundo, alguns aqui vão lembrar aqueles comícios que tinham nas antigas, né? Aqueles trio elétricos, naquela época eleitoral, há muito atrás. E naquela época, eles contratavam aqueles trio elétricos e colocavam em alguns bairros. E tinha os comícios, lembram? E meus queridos, a gente ali, naquele meio, alguns aqui vão entender o que eu estou dizendo. E eu pulava, dançava, pulava e dançava. E graças a Deus, eu fui liberto, fui salvo. E por quê, irmão? Na presença do Senhor, eu não vou fazer melhor. Porque eu não vou me alegrar ainda mais na presença do Senhor. Mas algumas pessoas, eu não sei se é por causa de timidez, porque isso pode acontecer. Às vezes você tem uma oportunidade no louvor, de você estar, aleluia, glória a Deus, de estar louvando, dançando na presença do Senhor. E eu entendo, meus queridos, eu também já passei por essa parte. Eu fui tímido, eu era um pouco tímido quando eu era mais jovem. Mas eu fui aprendendo com a unção, com Deus, os livramentos que Deus foi me dando, as coisas que eu fui aprendendo nessa caminhada. Eu comecei a entender, meus queridos, que a tristeza, não que você esteja triste, nada disso. Mas eu acredito, eu creio que em algum momento do louvor, ou então em algum momento daqueles momentos de unção, esses momentos que nós temos aqui, que nós corremos na presença do Senhor, eu sei que você tem vontade de dar uma corrida na presença do Senhor. Eu me lembrei agora
Eu lembrei, eu treinei capoeira há mais de 20 anos, eu sou professor de capoeira. E gostava de fazer muitos movimentos de capoeira, ainda gosto. E saltos mortais, algumas pessoas aqui sabem que às vezes no mover aqui, eu na ousadia eu vou e faço um salto mortal. Por que eu faço, meus queridos? Porque lá no mundo eu fazia para o mundo. E quando eu estou alegre na presença do Senhor, essa alegria que nos contagia, por que eu não vou fazer para o Senhor? Por que eu vou me intimidar a correr na presença do Senhor, a gritar o nome do Senhor? Irmãos, foi derramado sobre nós uma unção, um óleo. Foi derramado sobre nós. Existe uma ousadia dentro de nós, meus queridos. E eu quero dizer algo para vocês: não tenham medo, não se intimidem com as circunstâncias que se levantam nessa vida. Existe um poder dentro de cada um de nós. O Espírito Santo, ele foi derramado na sua vida. E eu faço isso, meus amados, com muita alegria. Com muita alegria. Porque eu sei que é Deus que está agindo na minha vida. É Deus que está me movendo. E eu digo para vocês nessa manhã: você tem que se mover na unção de Deus. Vocês têm que se moverem na unção de Deus. Existe uma unção preparada. Existe uma unção fresca na sua vida. E eu quero dizer a vocês, queridos, eu não sei se está pronto, Tiago, aquela imagem, pode colocar, por favor, a primeira imagem do vaso. Obrigado. Meus irmãos, aleluia. E nós não podemos, meus queridos, se intimidar. Eu fico, me perdoe a expressão, eu fico invocado. E você, de repente, você está tendo você vem uma semana carregada, sabe? Você ali, sem menos esperar, coisas se levantam na sua vida naquela semana. O diabo se levanta tentando lhe entristecer, colocando pensamentos contrários na sua mente, colocando empecilhos em coisas que você quer investir, em projetos que você tem orado ao Senhor, tem colocado diante do Senhor, projetos que você quer executar. E o diabo, ele tenta de alguma forma lhe paralisar, dizendo para você que não é o tempo, que não chegou a hora. Mas você sabe dentro de você que é o tempo sim, que isso é um plano de Deus na sua vida. E isso são planejamentos que você tem feito. E é o Senhor que está lhe inspirando a fazer isso. É o Espírito Santo que está lhe inspirando a fazer isso. E o inimigo se levanta, meus queridos. Você é filho de Deus. Você tem um plano de Deus, tem um propósito de Deus aqui nessa terra, na sua vida. Deus, ele vai te usar. Deus, ele vai te usar, te prepara. Deus, ele vai te usar. De repente você pode estar se perguntando: mas como é que Deus vai me usar? E você saberá o momento certo, a hora certa. Deus, ele vai lhe dar uma palavra de sabedoria, uma palavra de conhecimento, e você vai fluir e vai trazer conselhos para pessoas, para casais, para jovens, pessoas que estão precisando de uma palavra vinda da parte de Deus. E você é o canal, você é esse canal. Amém, meus queridos? Aleluia, louvado seja Deus. Mova-se, meu irmão. Amém, meus queridos. E como eu tinha dito, as coisas se levantam, mas você não deve se intimidar. Esses dias, eu até comentei com meus irmãos, umas coisas se levantando, uns impedimentos, uns negócios. Meu Deus do céu. E você não deve se conformar não, meu querido, com isso. Não se conforme. Não se conforme. Você com um projeto, com ideias novas,
com planejamentos que o Senhor colocou no seu coração, e por algum motivo ou outro, alguma coisa se levantou, e você pensou, ou decidiu, eu vou dar uma pausa aqui, e depois eu vou dar continuidade. E às vezes, meu querido, isso é só um pensamento. E a palavra do Senhor diz que os filhos de Deus são guiados pelo Espírito Santo de Deus, amém? Nós não somos guiados, meus irmãos, pelos nossos sentimentos. Nós somos guiados pelo Espírito de Deus, amém? Aleluia, glória a Deus. A palavra do Senhor diz, meus queridos, lá em João, no capítulo 4, versículo 14, quem puder acompanhar, quando Jesus estava ensinando a mulher à beira do poço de Samaria, disse: aquele porém que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede para sempre. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte que jorra para a vida eterna. Aleluia, aquela mulher chegou ali naquela fonte, Jesus estava ali, e ela, sem entender aquilo que Jesus estava falando que existe uma fonte, existe uma água que se ela bebesse daquela água, ela nunca mais ia ter sede. Amém? Aleluia, glória a Deus. Nós devemos, meus queridos, ter convicção dentro. Eu já falei isso, eu vou repetir, como o nosso pastor fala, para ficar indelével, né? Eu vou repetir: existe uma fonte dentro de cada um de nós. Todos aqui são batizados com o Espírito Santo? Todos? Levante sua mão aí, se você é batizado com o Espírito Santo. Todos são batizados com o Espírito Santo? Amém? Amém, glória a Deus. A Bíblia diz, meus queridos, lá em Atos, que o batismo com o Espírito Santo, ele é um revestimento de poder. Um revestimento de poder. E nesse poder, meus queridos, essa fonte, ela é inesgotável. É uma fonte inesgotável. E como a Bíblia diz aqui, você nunca terá sede, porque você vai saber que no momento em que você estiver precisando se reabastecer, você não vai procurar água lá no bebedouro da sua casa. Você vai começar a orar em outras línguas. Você vai começar a declarar palavras de vida, palavras de poder sobre a sua vida. E essa fonte, e esse mover vai começar a fluir. Essa fonte vai começar a transbordar. E você estará saciado por essa. Meu querido, não se engane, não vai vir de fora. Vai vir de dentro. É de dentro para fora, não é de fora para dentro. A fonte é você. A fonte é você, amém? Glória a Deus, aleluia, aleluia. Em João ainda no capítulo 7, versículo 38, Jesus disse: quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Aleluia. Do seu interior, meu amado, fluirão rios de água viva. Aleluia, glória a Jesus. Ainda em João, no capítulo 14, versículo 16 e 17, Jesus disse aos seus discípulos: eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhece. Vocês conhecem, porque Ele habita convosco e estará em vós. Em vós. Falei aqui, a Bíblia diz, meus queridos, que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Ele já está aí dentro de você.
Então maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. Aleluia. E vocês conheceis porque Ele habita convosco e estará em vós. Amém? Aleluia. Existe uma fonte inesgotável dentro de nós. Agora o ponto, meus queridos, que eu quero que vocês fiquem ligados. É justamente quando eu vou falar algo aqui, mas eu tenho certeza, meus irmãos, que algum de nós aqui já passou ou pode estar passando, quando coisas se levantam na sua vida, circunstâncias que se levantam na sua vida, na nossa vida, e às vezes quando nós não estamos ali mergulhados no óleo do Senhor, quando nós não estamos mergulhados no óleo, vocês percebam que uma engrenagem, quando aquela ferramenta, aquela máquina, quando aquela engrenagem, né, ali que está funcionando uma dentro da outra, por exemplo, o motor de um carro, vou falar do motor do carro, o óleo precisa ser trocado a cada tantos quilômetros, o óleo do carro. Se você não trocar o óleo do carro, o motor vai travar, vai bater. E se você também se nós não estivermos mergulhados, e o que o óleo faz no motor do carro? Faz com que as engrenagens funcionem e que o carro ele funcione ali da forma que ele é para funcionar. Você vai acelerar e o carro vai correr, o motor vai funcionar, e nós precisamos estar, meus queridos, amados, nesse óleo. Aleluia. No óleo de Deus, na sua palavra. Precisamos estar mergulhados nesse óleo. Irmãos, o óleo, quando você, óleo de comida, por exemplo, quando você mela as mãos de óleo, fica liso, né? E às vezes você vai pegar alguma coisa e sua vida, o óleo do Senhor irá colocar você em movimento. Um movimento sobrenatural, espiritual. E esse movimento vai fazer com que você ocorra no natural, mas no espírito o Senhor estará te dando sabedoria e graça, encorajamento, para que você exerça a autoridade que foi delegada a cada um de vocês. O óleo do Senhor derramado, Ele põe em movimento. Você vai ficar parado se você quiser. Se você não quiser se mover no espírito, você fica parado se você quiser. Mas dentro de você, meu irmão, eu sei que dentro de você, quando você está ouvindo a palavra de Deus, quando você está orando no espírito, dentro de você, no seu homem interior, começa a fluir um rio de águas vivas começa a transbordar, e você vai percebendo, tendo a percepção daquela alegria dentro de você, e você fica naquela alegria, percebendo que Deus está comunicando algo com você. Agora, meus queridos, isso é aqui dentro, é dentro de você. Quando você está orando em Deus, no Espírito, a Bíblia fala que quando nós oramos em outras línguas, nós estamos nos edificando. E você ora em outras línguas, e o Senhor, Ele começa a transmitir
sabedoria e graça para que você, no Espírito, tomem as decisões certas, na hora certa, porque o Espírito Santo de Deus, Ele é o nosso ajudador, Ele é o nosso mestre, Ele é o nosso guia. E meus queridos, no natural, nós podemos tomar algumas decisões e nos frustrarmos com algumas coisas, no natural. Mas quando você se coloca diante do Senhor, dobra seu joelho e apresenta que você tem, esse projeto que você tem, ou projetos que estão sendo desenvolvidos. Aleluia. Oh, aleluia. Quando você se coloca diante do Senhor, aleluia, você não será envergonhado, porque Deus vai honrar isso que você está colocando diante dele. Esse projeto, essa ideia, que Deus ele já colocou diante de vocês. Quer dizer, no seu coração. Aleluia. Glória a Deus. Tá tirando. Oi. Aleluia. Amém. Então, meus queridos, quando esses projetos que já estão no seu coração, ou ideias que vocês pretendem executá-las, quando você coloca diante do Senhor, quando você dobra o seu joelho e ora e pede para que Ele conduza esse projeto, aleluia, tudo irá bem, meus queridos, tudo irá bem, porque Ele estará cuidando de todas as coisas para você. Aleluia. Se coloque, meus queridos, diante do Senhor, se renda ao Senhor, reserve momentos de comunhão com o Espírito Santo. Aleluia. Se coloque diante do Senhor, se ponha diante do Senhor. Deus, Ele quer ter mais comunhão com cada um de nós. E nós precisamos, meus amados, orar mais, ter mais comunhão com o Senhor. Sabia disso? Porque as coisas dessa terra, dessa vida, têm afastado muitas pessoas da presença do Senhor. E muitas das vezes à noite, quando você vai dormir, são tantas coisas, rede social, bombardeando as mentes, informações, são muitas coisas. E quando você vai para a sua cama, e que você precisa ter um momento com o Senhor, aí você percebe um cansaço mental. De repente, você até queria orar, mas você vai, eu vou dormir, eu estou muito cansado. Meus queridos, é uma armadilha do diabo. Isso é uma armadilha do diabo. Eu estava esses dias, sempre quando estou me preparando para dormir, eu gosto de agradecer a Deus pelo dia, pela semana, por tudo aquilo que o Senhor fez pela minha vida, pelos livramentos. E eu gosto de... meus queridos, eu sou alegre. Graças a Deus eu sou alegre. Então vocês vão ver eu aqui gritando, pulando, correndo. Comigo não vai ter nenhum problema. Eu sou alegre, eu gosto de agradecer ao Senhor, gosto de rir na presença do Senhor, gosto de me alegrar na presença do Senhor. E eu, deitado na minha cama, comecei a agradecer a Deus, comecei a glorificar, eu comecei a dar uma gargalhada na unção. Só que quando eu estava me alegrando no Senhor,
aquela intensidade começou a aumentar quando eu estava rindo no Espírito. Foi muito engraçado assim, eu rindo e Fernanda do meu lado. E Fernanda sabe que às vezes eu começo a rir, começo a orar em outras línguas, aí eu começo a rir, a conversar com o Senhor e agradecer ao Senhor. Isso é maravilhoso, meu irmão, nós temos essa intimidade com o Espírito Santo. Você precisa ter intimidade com o Espírito Santo. O Espírito Santo é uma pessoa que Ele está dentro de você, Ele quer conversar com você, Ele quer ouvir a sua ideia, Ele quer saber o que é que você está precisando. Converse com Ele, você pode dialogar com Ele, conversar com Deus, apresente a Deus tudo aquilo que você tem no seu coração. E eu comecei a me alegrar, e de repente o Senhor disse: tem mais. E meus queridos, eu me joguei no chão e eu fiquei de joelho ali, comecei a louvar o Senhor, comecei a clamar ao Senhor. E aquela unção, ela foi se intensificando, foi crescendo. Foi algo, meu irmão, foi poderoso o que aconteceu. E vocês não fiquem surpresos quando o Senhor, Ele te pegar, Ele vai te pegar. Você recebe essa palavra? Diga assim: o Senhor vai me pegar. O Senhor vai me pegar. O Senhor vai me pegar. Aleluia, Ele vai te pegar, meus queridos. Agora quando o Senhor falar com você, corra imediatamente para os pés dEle e obedeça aquilo que Ele está transmitindo ao seu coração. E meus queridos, eu comecei a orar. Minha filha estava no quarto dela, e eu comecei a orar, e de repente, eu pensei assim, eu orando em outras línguas, eu pensei: eu vou lá no quarto da minha filha, comunicar a ela que eu estou orando, e eu quero que minha família venha orar junto comigo. Meus queridos, Deus é tremendo. Meus queridos, eu pensei isso. Eu não me levantei, eu estava de joelho, eu não me levantei. Mas eu vi uma imagem. Eu andando, saindo do meu quarto, eu ia até o quarto da minha filha, e eu olhava minha filha lá deitada. Aí eu só entrava no quarto dela e saía, e eu ia para minha sala. E quando eu estou em casa, quando eu estou nesse momento de comunhão, de oração, eu gosto, meus queridos, de ir para o meu quarto, declaro a palavra no meu quarto, vou para o quarto da minha filha, declaro a palavra no quarto da minha filha, vou lá na cozinha, declaro a palavra lá, vou na minha sala, declaro a palavra, porque eu quero, meus queridos, que esse ambiente, essa atmosfera de mover do poder de Deus flua na minha casa. E ela tem que fluir na sua casa, na sua família. E meus queridos, eu vi aquela imagem, eu ia lá, e eu andava, e eu estava de joelho no meu quarto. E daqui a pouco, a minha filha coloca a mão sobre as minhas costas, e eu percebo a minha filha me abraçando de joelho, e começa a orar junto comigo. Meus queridos, Deus, Ele cuida de nós. Não se intimide. Não tenha medo. Existe uma força, meu irmão, dentro de nós, um poder criativo de Deus. E Deus, Ele quer ter. E Deus começou a falar comigo dizendo: eu quero mais comunhão com você. Eu quero mais. E Deus, Ele quer ter essa comunhão com cada um de nós. E daqui a pouco Fernanda também se dobrou do meu lado. E eu vi, meus queridos, o cuidado do Senhor. Eu creio que o Espírito Santo foi lá na minha filha. Foi lá não, né, que está dentro dela. O Espírito Santo começou a falar no coração da minha filha: vá orar com seu pai. E eu creio também, minha esposa estava lá e o Espírito Santo tratou com ela: vá orar com ele.
Meus queridos, nós precisamos se apegar mais com a palavra de Deus. Nós precisamos nos colocar nessa brecha. Você precisa dar lugar, dê lugar ao Espírito Santo. Ele quer tratar coisas espirituais com você. Ele quer abrir os seus olhos espirituais. Ele quer te mostrar os livramentos que acontecem. Aleluia. Não se intimide, não se intimide, não tenha medo. Você foi revestido de poder e de graça. Não tenha medo. A unção, ela se move sim. Quando você quiser, ela vai se mover. Mas você precisa desejar isso dentro de você. E não adianta ficar deitado na rede, esperando um anjo falar. Não, o anjo vai me dizer aqui a hora que eu tenho que me mover. Não. Você tem que desejar isso no seu coração. E você tem que se colocar diante do Senhor. E você precisa mover-se no Espírito. E nós temos cultos aqui, meus queridos, poderosos. Nós temos aqui o culto de oração, onde o pastor Jorge Cleide, nas quartas-feiras, não é? Nas quartas-feiras. E nós temos cultos poderosos, meus queridos. Oh, aleluia. E por quê, meus amados? Por quê? Às vezes as pessoas estão tão cansadas, sobrecarregadas, com um fardo, carregando um fardo que não é para carregar. Não é para carregar. Aleluia. O Senhor é bom. O Senhor é bom. Aleluia. Deus é fiel. Deus é fiel. Aleluia. Em Atos, no capítulo 10, versículo 38, a Bíblia diz: como Deus ungiu a Jesus Cristo de Nazaré com o Espírito Santo e poder, o qual andou por toda parte, fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Imagine só, se Jesus Cristo foi ungido com o Espírito Santo e poder, o qual andou por toda parte, fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E você e eu, o que eu tenho feito com esse poder que eu carrego, com essa unção, com essa autoridade? E muitas das vezes, meus queridos, quando o inimigo se levanta, quando algum pensamento contrário se levanta, às vezes as pessoas não ficam tão travadas que não sabem como agir nessa hora. Eu sei que vem o medo, vem aquele temor, o medo, é o medo. E as pessoas, elas travam nessa hora. Agora, pense bem. Um filho de Deus, uma filha de Deus, com o Espírito Santo dentro dela, com autoridade no nome de Jesus, que foi dada à igreja, e ela com medo de exaltar o nome de Jesus. Imagine, porque isso pode acontecer. Pessoas que estão sendo oprimidas pelo diabo, mas que não se atentaram ainda, não acordaram para esse princípio que Deus, por intermédio de Jesus Cristo, estabeleceu a igreja do Senhor.
Irmãos, isso não é brincadeira. Jesus, Ele nos deu autoridade. A Bíblia diz que Ele nos deu autoridade para pisar serpentes e escorpiões. Serpentes e escorpiões. Mas eu sei, meus amados, que as pessoas, algumas pessoas se intimidam, têm medo por falta do conhecimento, por falta de sabedoria. E a Bíblia diz lá no Velho Testamento que o meu povo sofre por falta de sabedoria, por falta do conhecimento da palavra de Deus. Mas, meus queridos, nós temos recebido aqui uma porção tão poderosa, tão poderosa, tão poderosa. Aleluia! E todas as vezes que você chegar nestes cultos, meus queridos, eu quero dizer a vocês que vocês deixem as suas mentes cativas à obediência da palavra de Deus. Como eu estava dizendo, às vezes você passa uma semana sendo atacado. Perseguições, porque a Bíblia diz que nós somos perseguidos, nós não estamos livres disso, isso é bíblico. E você passa uma semana, você pode até passar uma semana de boa e não acontecer nada. Mas eu sei que também no mundo espiritual muitas coisas se levantam, porque nós não conseguimos ver com os nossos olhos naturais. Mas se sua visão fosse aberta, você iria ver muitos livramentos, como eu vi. Eu vinha com a minha filha, estava indo levar a minha filha de moto para a escola. E eu vinha orando, meus queridos, louvando ao Senhor, louvando ao Senhor, orando em outras línguas, eu guiando a moto. E eu orando, irmãos, e você vai perceber isso, que quando você vem numa pegada de oração, quando você se coloca, meus irmãos, diante do Senhor, Ele vai te mostrar as coisas acontecendo aí, mas Ele também vai te mostrar os livramentos que Ele já fez na sua vida. Mas o inimigo, ele tenta, meus queridos, se levantar de forma ousada para tentar lhe paralisar, tentar lhe parar. Mas você está derramado no óleo, você está orando no Espírito, você está exaltando a palavra do Senhor. O Espírito Santo está se movendo dentro de você, está lhe dizendo que você é um filho de Deus, que você tem autoridade no nome de Jesus. E você está se movendo, o Espírito Santo está se movendo. E eu vinha, meus queridos, ali guiando, ali no prolongamento da Prudente de Moraes, e eu me aproximando daquela rotatória, próximo ali do satélite, da UPA, ali próximo do satélite. Eu acho que alguns aqui conhecem ali aquela rotatória, onde estão construindo um hospital. E eu estava, meus queridos, eu estava chegando na rotatória. Quando eu entrei na rotatória, aí eu do outro lado, como quem vem aqui de Candelária, no caso vindo para o satélite, pelo prolongamento mesmo, eu vi um carro. Da forma que ele vinha, eu percebi que ele estava em alta, assim, com uma velocidade diferente. E eu estava na rotatória, quase virando. Aí eu pensei, esse carro, do jeito que ele vem aí, eu acho que ele vai tentar nos atingir. Ele vinha muito rápido, ele passando pelas árvores assim. E eu intensifiquei ainda mais a minha oração, orando em línguas. Senhor, eu vou passar, e o Senhor vai me guardar. Meus queridos, eu não, assim, eu sei, né? Eu sei, meus queridos, mas aconteceu algo sobrenatural. Esse carro vinha, ele vinha assim, ó. Quando eu chego aqui no final da rotatória, que eu vou passar, que é para passar na UPA, quando eu dou de frente com a rua, esse carro faz isso. Simplesmente ele rodou e bateu na mureta. Puf! E eu escutei aquela pancada. Aí eu disse, eu vou olhar
Mas aconteceu alguma coisa ali. Eu vou olhar só para ter certeza que... Porque Deus tinha me mostrado que poderia acontecer algo. Meus queridos, o carro estava lá. Esse carro rodou, meu irmão. E eu disse, meu Deus do céu. Eu disse, Nicole, tu viu? Nicole, tu viu? Nicole, não, pai, eu não... O que foi? O que foi? Meus queridos, que coisa poderosa que aconteceu ali. Alguém pode dizer assim... Um incrédulo, ele pode dizer assim: ah, o cara perdeu o controle do carro e saiu da pista, não é? Mas meus amados, eu vinha orando, eu estava orando, e Deus sabia o que eu estava ligando lá no céu. Porque o que você liga aqui na terra, será ligado lá no céu. Mas o que você desligar aqui na terra, também será desligado lá no céu. E uma conexão que você tem com o Senhor, ela não pode ser desligada em nenhum momento. É uma conexão, sabe, não tem a conexão online de um Wi-Fi, por exemplo. Às vezes você está conectado a uma rede e quando você se afasta, você perde aquela conexão. Existe uma conexão dentro de você no Espírito. Você tem um Espírito dentro de você. O Espírito Santo, ele é a conexão com Deus. Meu irmão, eu estava colado com Deus, colado. Eu posso dizer assim, eu posso usar essa expressão, meu irmão. Eu estava colado, meu irmão. Eu estava louvando e orando em outras línguas. E Deus, ele disse, cuidado, vem um carro aí. E foi quando eu olhei, comecei a observar. Meu irmão, eu escutei, ui, puf. E o incrédulo pode dizer, né? O motorista perdeu o controle do carro. Eu não sei, meu irmão. Mas o que eu sei é que Deus, ele me guardou. Ele nos protegeu. E outra coisa, eu tive uma visão. É porque eu não posso virar isso. Espera aí que eu vou resolver agora. Eu tive uma visão, meus irmãos, de algo fazendo assim, ó. Tem a rotatória do jeito que está aqui o copo, ó. Meu irmão, isso foi tão... Quando Deus me mostrou. Alguns aqui já assistiram o filme, o desenho de X-Men, né? E tem um cara chamado Magneto, não sei lá. E aquele cara, ele tem uma energia que ele criava me ajude aí um campo magnético. Meu irmão, Deus me mostrou isso. Me fez lembrar desse desenho, desse filme. E eu fiquei em casa, Fernanda, como é o nome daquele negócio? Eu fui pra internet, fui pesquisar, porque eu queria saber o nome. Como se fosse um campo magnético. Só que ele não atraiu, né? Ele expeliu aquilo dali. Meu irmão, foi tremendo. Eu vi. Aleluia. Essa proteção. Deus é maravilhoso. Amém? Aleluia. Irmãos, eu anotei tantas coisas aqui pra gente. O meu tempo já está indo embora, mas eu quero falar algo aqui ainda. John Lake, ele disse: a eletricidade é o poder de Deus na dimensão natural, mas o poder do Espírito Santo é o poder de Deus na dimensão espiritual. Imagine, irmão, se uma rede elétrica, a força que a rede elétrica tem, que move máquinas enormes. Louvor, se quiser pode
Pode subir o louvor. Se a eletricidade, meus queridos, que nós sabemos que move máquinas pesadas, turbinas elétricas ali, turbinas pesadas. Se essa força natural move, se um carro elétrico que carrega aquela bateria e tem uma autonomia de não sei quantos quilômetros, tem aquela força de levar aquele carro. Aleluia. Ei, imagine o poder, a força de Deus em operação dentro de você. Essa unção que você carrega, a autoridade no nome de Jesus que você carrega. Imagine esse poder em manifestação. Imagine você no seu quarto orando. Imagine você dando uma palavra para uma amiga sua, para um amigo seu no trabalho, na rua. Você operando nesse poder. Imagine a unção fluindo na sua vida. Deus, Ele estará te usando, meus queridos. Esses dias, se prepare. Se prepare. Deus, Ele vai te usar. Se prepare. Está me dizendo, meus queridos, você se levantará em ousadia. Você se levantará em ousadia. Ousadia no Espírito. Ousadia. Deus, Ele vai te usar. Pessoas vão chegar até você essa semana, precisando de uma palavra, precisando de uma oração, e você se levantará. Você se levantará em ousadia e graça e poder. Não tenha medo, não tenha medo, não tenha medo, não tenha medo. Deus não nos deu um espírito de medo, de covardia. Ele nos deu um espírito de poder, um espírito de poder, um espírito de poder. Não tenha medo, não tenha medo. Eu quero dizer algo para vocês ainda. Hey, ha, yeah, baganda. Quando as pessoas lhe pedirem oração, quando as pessoas lhe chamarem para orar pela vida delas, não fique pensando: será que irá acontecer alguma coisa? Essa parte não é da nossa conta. Essa parte não é da sua conta. Quando as pessoas se aproximarem de você, orem por mim. Orem por mim. Elas estão vendo em você a luz do Senhor, o poder de Deus. Se ela lhe chamou, é porque elas sabem que você carrega algo que elas precisam. Por isso que ela lhe chamou, ela vai lhe chamar.
E eu sei que nessas horas a nossa mente fica: será? Não, meus queridos. Vai acontecer. Vai acontecer. Vai acontecer. Vai acontecer. Yeah, yeah. Porque não depende de nós. Não depende de nós. Mas a unção que você carrega, a unção que você carrega, ela despedaça todo jugo. Ela despedaça todo jugo. Você que está em casa assistindo agora, você que está em casa assistindo agora, aleluia, dizendo, você está dizendo: eu não tenho essa autoridade, eu não tenho esse poder. O diabo, ele está tentando lhe confundir. Ele está tentando lhe confundir. Porque o diabo sabe que quando um filho de Deus, ele se levanta na autoridade do nome de Jesus, o diabo sabe que quando um filho de Deus se levanta na autoridade, ele corre, ele bate em retirada. Ele corre, ele corre, ele corre, ele corre. Se levante em ousadia. Se levante, aleluia, no poder de Deus. Aleluia, aleluia. Se você está aqui e passou pela sua mente agora alguma dúvida a respeito desse poder, dessa unção se manifestar na sua vida, eu quero orar pela sua vida agora. Você vai sim se mover nesse poder. Você vai sim se mover nessa unção. Se você está aqui com essa dúvida, se você tem dúvida, eu quero orar por você. Fique de pé aí, ou então você vem aqui e nós oramos. Amém? Aleluia, 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 amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus, pastor. O Senhor é bom.
Aleluia. Glória a Deus. Você foi abençoado nessa manhã, querido? Amém? A palavra é mova-se. Mova-se. Não espere, querido, um sentimento. Não espere um arrepio para se mover. Não. A unção está dentro de você. Decida a se mover nessa unção. E você vai ver que você vai fazer com que ao seu redor esse poder se manifeste. Quando você se movimentar. É movimento, irmãos. Se você estiver estagnado, não vai acontecer nada. Mas se você se colocar em movimento, sabendo que existe uma unção dentro de você, vai acontecer. Vai acontecer. Vai acontecer. Aleluia. Glória a Deus. Existe alguém no nosso meio que ainda não fez Jesus Senhor e Salvador da sua vida, e você quer fazer isso essa manhã. Você tem a oportunidade de se mover nessa unção. Amém? Você quer tomar uma posição declarando que Jesus é Senhor da sua vida, é Salvador da sua vida. Querendo fazer isso, você tem a oportunidade de fazer nessa manhã. Amém? Existe alguém, todos salvos, todos cheios do Espírito Santo? Amém? Se você ainda não ora em outras línguas e você deseja ser cheio do Espírito Santo, batizado no Espírito Santo, se você deseja ser batizado nessa manhã, vem aqui na frente. Amém? Existe alguém que tem esse desejo de ser cheio do Espírito Santo? Amém? A palavra de Deus diz que você não deve sair de Jerusalém antes que seja revestido de poder. Amém? Está escrito: não saia de Jerusalém antes que venha sobre você o poder do alto. Esse poder é o batismo no Espírito Santo. Amém? Se você quiser ser cheio do Espírito Santo essa manhã, venha nesse lugar. Venha aqui na frente, os conselheiros vão estar orando por você. Existe alguém? Todos cheios? Amém, glória a Deus. Igreja abençoada, todos salvos e cheios do Espírito Santo. Amém? Glória a Deus, querido. Seja abençoado aí na prática da palavra.